tweet número 14 diz então: a posição 2 determina o nome 1, a 3 determina o verbo 2, a posição 4 também determina o verbo, a 5 determina qualquer nome, que é o que vamos ver com o professor Deck. Exato, mas está ficando cada vez mais fácil, né, para vocês. Olhem, posição 1, nome 1, sujeito, posição 2 é o verbo, complemento verbal é posição 3. Bom, em dias chuvosos, tudo isso é advérbio de tempo, só que o núcleo é dias. Dias, núcleo. Aqui, se cercássemos tudo isso seria um advérbio de tempo. Né? O núcleo que recebe o número 4. 1, 2, 3, 4, vem para cá, porque é advérbio, só que dias trouxe chuvosos, tá? E esse número aqui, preposição pura, é introdutor zero. Preposição, pela neopedagogia, é a palavra que introduz um determinante. Começa, os gramáticos já se deram conta que essa é a melhor imagem, o melhor conceito da preposição. Introdutora de determinante em qualquer uma das 4 formas. Esta preposição está iniciando um advérbio de tempo. Ela é introdutora. Muito bem. E aqui nós temos o 5, adnome. Temos aqui mais um adnome, 5, adnome de dias. Então, a posição 2 determina o nome 1, determinante, determinado. A posição 3 determina o verbo, está aqui, determina o verbo, complemento verbal. A posição 4 determina o verbo também, claro, por isso que se diz advérbio. Tá? A 5 determina qualquer nome, é o parasita, né, o 5. Agora eu fiquei com uma dúvida, professor. E se nós fôssemos classificar essa oração como direta ou indireta, como ficaria isso? Afinal, o adnome 5 ali está na ordem indireta e os outros estariam na ordem direta. Bem, nada assim deve confundir. Acontece que os artigos, ou a, os as, uma, e muitos pronomes, ou adnomes possessivos, adnomes demonstrativos, eles têm o uso capião, o direito de ficar na ordem indireta. Mas a certa vai dizer, olha o artigo, vocês jamais vão achar um artigo, né, esse adnome definidor, né, na ordem direta. Ele sempre se posta na ordem indireta. Ele conseguiu o direito de sempre ficar na ordem indireta. Tá? Agora, o adnome, adjetivo, ele pode vir antes ou depois. Né? Pode vir antes ou depois. Em chuvosos dias, em dias chuvosos. Mas o artigo, ordem indireta. Então, não é assim o geral. Essa oração está na ordem direta ou indireta? Os seus termos, alguns se colocaram, se postaram na ordem indireta. Vamos ver aqui, uma indireta, e só uma por sinal. Direta, 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 direta. E não tem função dentro da fórmula da oração. Preposição em pura, ela não tem o adnome. Se fosse nos dias chuvosos, seria adnome. Mas, então, esse sinal significa não sou determinante nem determinado de ninguém. Ao corte, aquela negação muito usada na matemática, pelo corte, né? E o número dele é 0, não ocupa posição naquela fórmula da oração. Tá bom? No tweet número 15, nós vamos ver uma situação mais específica, que seriam os verbos de ligação. Na língua portuguesa temos milhões de verbos, mas apenas 7 verbos de ligação. E são eles ser, estar, andar, ficar, parecer, continuar e permanecer. Nesses casos, vamos ver como ficam os sintagramas com o professor Deck. Ainda bem que a turma preparou já os exemplos, né, tudo aqui com os sintagramas para ficar mais fácil o nosso diálogo, né? Observem bem, de fato, na língua portuguesa, nós temos milhões, milhares e milhares de verbos que indicam ação. E uns 7, normalmente 7, alguns gramáticos apresentam mais, mas é contestável. Tornar-se médico, ele se tornou médico. Verbo de ligação? Não é. Não dá para ser. Nós temos teses que mostram que não é verbo de ligação, esse tornar-se.
Bom, mas esses aqui, ser, estar, andar, ficar, parecer, continuar e permanecer. Bom, esses são normalmente verbos de ligação. É claro que andar tem dois sentidos. Andar, caminhar, e o andar triste. Então, a situação muda, depende da frase. Mas, normalmente, esses 7 verbos que podem ser verbos de ligação. Mas, para serem verbos de ligação, eles têm que ter um determinante que cai no determinado. E vejam bem, Léo hoje está quieto. Léo quieto. Vejam bem como esse quieto realmente é determinante de Léo. Quando hoje, observe um sintagma do predicativo, do determinante predicativo, ele faz um pouso no verbo de ligação. Por isso que ele se chama verbo de ligação. Ele é que faz a ponte, faz a ligação. Verbo de ligação, ó. A minha irmã parece uma estátua. Olha o verbo parecer, é um dos 7 verbos de ligação. Olha o ponto de pouso. E de fato, minha irmã estátua, ela é estátua, parece estátua. Determinante porque diz alguma coisa, do nome 1 aqui, esse nome predicativo diz alguma coisa, né? E aqui, claro, temos ad nome, isso aqui é um grupo nominal, evidente, mas aqui não houve interesse de destacar o grupo nominal. Então, o verbo de ligação, minha gente, liga um nome predicativo ou ad nome predicativo ao nome 1. Ó, nome predicativo ao nome 1. Injeta um significado, injeta uma determinância. No tweet número 16, vejamos então o que é exposto. Para um verbo tornar-se verbo de ligação, deve mediar o determinante chamado predicativo do nome 1, sujeito. Exato, praticamente foi explicado no Twitter anterior, né? Essas árvores são pinos. Olha o verbo ser aqui, ó, árvores pinos, verbo de ligação, sintagma integrante, porque é importante esse termo, sintagma integrante, que vai dizer que esse pinus injeta uma qualidade, tipifica árvores. Claro que aqui temos um adnome, mas aqui está o nosso foco, né? Para este verbo ser verbo de ligação, tem que ligar um nome predicativo ou adnome predicativo ao nome 1. A diretora continua ausente. A diretora ausente. Continua é um dos 7 verbos de ligação. Olha o ponto de pouso desse sintagma, né? Determinante, determinado. Determinante, determinado, né? As setas estão realmente ou caindo em cima de um nome ou em cima de um verbo. Caiu em cima de um nome. Caiu em cima de um nome, nome 1. Caiu em cima de um nome. Caiu em cima de um nome. Os dois alvos das setas, os sintagramas são nome e verbo, os dois grandes líderes em qualquer texto.